Só sinta a brisa leve do Espírito Santo de Deus neste lugar. Se permita desfrutar dessa presença. Se permita se desfrutar dessa realeza do Espírito de Deus, da pessoa de Cristo. Ah, Senhor, traz para nós uma nova consciência da pessoa de Cristo, Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje é um culto especial lá no anexo também. As crianças estão sendo ministradas, estão exaltando, adorando e celebrando o nome do Senhor também lá no anexo. E eu quero te agradecer. Você que é pai e mãe, a permitir o seu filho a estar sendo ministrado. O tema hoje do culto, o tema desse mês foi a adoração, um estilo de vida, como um estilo de vida. E hoje nós encerramos o ciclo desse mês com as crianças, com essa palavra de adoração. Então eles também estão sendo ministrados na mesma intensidade que você também está sendo ministrada pela presença de Cristo, amém? O tema da palavra nesta noite, meu amado, é: perdoar é a chave. O Senhor tem falado muito comigo sobre chave, né? As mulheres sabem disso. Lá vem a pastora de novo falar de chave. Oh Deus, eu quis fugir do tema, mas não teve como. Tem coisas que a gente tenta fugir, mas não dá, irmãos. Mas a grande verdade é que essa é uma chave poderosa para que portas se rompam, para que cadeias se rompam. Nesta noite, durante esse louvor, as algemas já estão caindo ao chão, já começaram a cair ao chão. Enquanto eu preparava essa palavra nesse domingo, eu estava inquieta com o Espírito de Deus e não é como nós queremos, não é aquilo que faz sentido para mim que vou ministrar a palavra. Ela não tem que fazer sentido para o pregador, ela tem que fazer sentido para a igreja, ela tem que fazer sentido para a história que o Senhor está escrevendo em nossas vidas. E pode ter certeza de uma coisa, irmãos, que cadeias estão se rompendo nessa noite. Você crê nisso? Prisões estão sendo abertas nessa noite. Portas que estavam fechadas. E talvez você ainda não identificava o porquê de algumas portas estarem travadas na sua história. Estão sendo abertas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, a chave poderosa, essa palavrinha aqui é tão pequena, né, irmãos? Perdão. Uma palavra tão pequena, mas que ela é tão poderosa. Uma palavra que é pequena, mas que é uma arma potente nas nossas mãos. E se nós queremos pisar na cabeça da serpente, igreja do Senhor, se nós queremos vencer, se nós queremos avançar no Senhor, essa arma poderosa, ela precisa ser usada. Essa é uma das maiores armas ao qual não pode ficar guardada, que é o perdão. Talvez você vai pensar, puxa vida, mas eu tinha que vir bem nesse culto para falar de perdão. Amém, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai ouvir falar de perdão. Eu ouvi hoje e você também vai ter que ouvir. Vamos ouvir sobre o perdão. A palavra perdão, ela nunca é demais. Ela nunca vai ser um excesso na nossa vida e na nossa história. Mas talvez a palavra perdão, ela vai ser uma falta na nossa caminhada. Talvez essa palavra, na nossa história, ela tem faltado na nossa vida. Então, não tem como nós falarmos de perdão, irmãos, sobre perdão, e não falar da cruz de Cristo, sem olharmos para a cruz do Senhor. E entender realmente o sentido do perdão, para que possamos perdoar. Às vezes nós escutamos que precisamos perdoar, você precisa perdoar, eu preciso perdoar. Mas se não tiver um entendimento em Cristo Jesus do que literalmente e verdadeiramente significa o perdão,
ele vai ser vão na nossa vida. Então, às vezes nós nos deparamos com algumas situações na nossa vida e na nossa história, por algum tempo, por alguns anos, por algumas décadas, aonde nós caminhamos, e quando nós nos deparamos com uma realidade, nós nos encontramos com a palavra falta de perdão. Nós nos deparamos com a frase falta perdão. Talvez a frase falta perdoar ou falta perdão, pedir perdão. E quem é corajoso? Obrigado. Pode levar isso. O pessoal já me conhece. Chazinho para acalmar. E quem é corajoso o suficiente, igreja, para perdoar? Quem é posicionado o suficiente para perdoar os ofensores? Então, o perdão, ele é reconhecer quem nós somos, e o perdão é reconhecer quem Cristo é em nossas vidas, e é acessar um lugar. Então nós precisamos, irmãos, acessar um lugar de perdão. Esse lugar, ele está o tempo todo disponível para nós. Há perdão para todo aquele que é filho de Deus, há perdão para todo aquele que reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então há uma disponibilidade de um perdão genuíno e verdadeiro que ressignifica a minha e a sua história. Então não tem como nós olharmos para a nossa realidade, para nós nesta noite. Eu olho para você, eu olho para a igreja num todo. E não tem como eu não reconhecer o amor de Cristo, porque nós estamos aqui, nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados pelo amor e pela graça do Senhor. Nós fomos alcançados por essa graça imensurável, que não se explica. Por isso que nós estamos aqui, temos o privilégio de fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E nós precisamos fazer parte de tudo o que o Senhor está fazendo neste tempo. Eu espero que você e eu não venhamos ficar de fora de tudo o que o Senhor está fazendo neste tempo. Ah, pastora, mas as coisas de Deus é muita loucura, não faz sentido para aquilo que eu estou vivendo. As coisas de Deus, ela não faz sentido para os meus sonhos. Os planos que o Senhor tem, a palavra de Deus, parece que ela não se encaixa com os meus projetos, com a minha cultura, como eu fui criado e como eu decidi, escolhi viver. E isso é uma realidade, irmãos. O propósito de Deus, visivelmente, muitas vezes parece que ele não vai se encaixar com aquilo que nós estamos vivendo. Mas que Cristo e o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, possa trazer uma nova consciência sobre a nossa história, a ponto de nós nunca mais sermos o mesmo, a ponto de nós nunca mais estarmos limitados por falta de perdão, a ponto de nós não vivermos mais aprisionados, algemados, travados e paralisados pela falta dessa palavra, perdão. Se eu e você queremos destravar, vencer e avançar, nós precisamos obedecer esse mandamento que é perdoar. É fácil perdoar, irmãos? Não é, né? É desafiador perdoar. Perdoar quem me ofendeu. Meu Deus, que injusto. Perdoar quem me abusou, perdoar quem falou um dia que eu não ia ser nada na vida, perdoar a minha história, perdoar a minha infância. Meu Deus, como é difícil perdoar tantas dores, tantas lágrimas, como é difícil olhar para trás e perdoar. Irmãos, sabe por que nós ficamos presos pela falta de perdão? Porque nós não queremos liberar o nosso ofensor.
Porque eu vou pegar um exemplo aqui, o Geru me ofendeu. O Geru vive me ofendendo. O Geru vive volta e meia, o Geru está me ofendendo. Só que, dependendo o tamanho da ofensa que ele gera na minha vida, eu escolho e eu decido não perdoar ele. Sabe por quê? Porque se eu perdoar o Geru, é a mesma coisa que eu desconsiderar tudo que ele fez para mim. Mas eu vou abrir mão. Como assim? Como que eu vou perdoar o Geru e eu vou abrir mão de tudo que ele me fez? Não, eu não vou abrir mão. Irmãos, existem áreas e ambientes de grandes aprisionamentos na nossa mente, na nossa alma e na nossa história, na nossa casa, na nossa família, porque nós estamos apegados demais em alguns ressentimentos, em algumas dores. A grande verdade é que, com o tempo, são tantas dores que nós chegamos a criar um altar de tanta dor e de tanta decepção, aonde nós criamos uma resistência, onde nós não confiamos e não acreditamos em ninguém. Porque se eu acreditar um pouquinho ou confiar em alguém, ela vai me decepcionar. Ele vai me decepcionar. Eu não vou dar essa liberdade, eu não vou me permitir viver esse relacionamento. Quantos relacionamentos não são intensos e verdadeiros porque não nos permitimos perdoar? Porque vivemos na autodefesa de dores e de tantas mágoas. Mas eu creio que o Senhor nesta noite, Ele está desfazendo toda a raiz de amargura na minha vida e na sua vida. Toda a raiz de amargura está sendo arrancada agora em nome de Jesus. Talvez durante essa ministração e durante essa palavra você vai querer gritar. Você vai querer chorar, você vai querer ir embora, você vai querer sair correndo. Não vai embora. Fica. Quer ir para trás? Vá, mas não vai embora. Quer gritar? Grita. Quer se jogar no chão? Se joga, mas se permita viver verdadeiramente tudo e todas as coisas que o Senhor tem para você. Amém? Eu queria compartilhar com você a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 6, no verso 14 e 15. Aleluia! Para você que não trouxe, ela vai estar no telão. Mateus capítulo 6, no verso 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, Cristo foi direto. Se você perdoar o teu ofensor, você é perdoado. Mas se você não perdoar aquele ou aqueles que te ofenderam, você não será perdoado. Não sou eu que estou falando isso. E aqui é Cristo que está falando isso. Essa passagem, ela dentro de um contexto aonde o Senhor Jesus, ele está explicando várias situações para as pessoas que estavam dispostas a ouvir a Cristo. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Cristo reúne multidões, uma grande multidão, para falar das bem-aventuranças. Então, Cristo, ele começa a preparar aquele povo para dar grandes instruções para os discípulos e para todos aqueles que estavam se permitindo viver algo novo, irmãos. Essa é a grande verdade. A palavra de Deus, a verdade, ela tem vindo como algo tão precioso sobre as nossas vidas, mas é uma escolha que eu e você fazemos. Se nós vivemos algo novo ou se nós continuamos da mesma forma.
Uma vez eu ministrei uma palavra aqui que foi: ou nós mudamos ou tudo se repete. Então o Senhor, Ele tem liberado palavras e palavras, Ele tem dado pão e mais pão, alimento e mais alimento. Mas o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem liberado para a nossa vida, irmãos? Tem alguns ambientes da minha história, eu vou falar de mim, eu não vou falar de você. Mas existem alguns ambientes da minha história ao qual eu me deparo e eu falo: meu Deus, eu ainda não mudei nessa área. Quando eu penso que, estou mudando, estou avançando, estou crescendo, estou amadurecendo, aí tem uma areazinha que de repente ela me trava. Aí eu entendo que precisa de mudança nessa área. Essa área ainda precisa de uma ressignificação. Essa área ainda precisa de uma nova identidade. Essa área precisa ainda de uma chave para que essa porta se abra e se rompa na minha história. Então, quando nós nos deparamos por alguns ambientes da nossa vida e da nossa história, que não muda, que só ciclos se repetem, será que nós não temos a consciência de entender que existe algo errado em mim e em você? Será que porque irmãos, nós temos uma consciência de dizer: Senhor, por quê? Nós temos a consciência também de, quando nós falamos de perdão, de falar dos nossos ofensores, mas esquecer de olhar para a minha vida. Porque a grande verdade, quando nós somos e fomos feridos, irmãos, a grande tendência é nós olharmos somente para o nosso ofensor. Olhar com o olhar de quê, irmãos? De julgamento, de justiça, de injustiça. Um olhar de vingança, um olhar: não, você tem que pagar, você vai ter que passar pelo que eu passei, não é justo, não é justo e não é justo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a verdade, que revela uma ressignificação, que revela um novo destino, que revela um novo tempo, que revela uma nova estação, que revela uma nova porta sendo aberta sobre as nossas vidas. Ei, acende uma luz. O Espírito Santo de Deus acende uma luz dentro da nossa mente e da nossa alma e traz uma ressignificação sobre a nossa história. Ei, mas é uma escolha nossa viver isso. É uma opção, não é uma obrigação. A palavra de Deus e Cristo, a presença de Cristo, ela não impõe nada, mas ela gera em nós uma nova consciência. E através de uma nova consciência, uma nova mentalidade. E através de uma nova mentalidade, um novo comportamento, uma nova postura, novas escolhas, novas decisões. Aí nós pegamos a nossa realidade e nós olhamos para o nosso ofensor de uma forma diferente. Porque a grande realidade, igreja do Senhor Jesus, quantos querem viver o novo de Deus aqui? Levanta suas mãos. Todos nós queremos viver o novo de Deus, mas nós estamos dispostos a perdoar nessa noite para viver o novo de Deus? Eu estou disposta, você está disposto a perdoar aquela pessoa que está aí na sua mente latente, no seu coração, que te ofendeu há alguns anos, algumas décadas, alguns dias e alguns meses atrás? Porque eu vou dizer para você, porque se você e eu não perdoarmos essas pessoas, ei, igreja do Senhor, eis que te digo, não seremos perdoados. E não sou eu que estou falando, é a palavra. É a palavra. Então, quando nós olhamos o contexto também desse texto, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, Ele está ensinando a ajudar o necessitado. Jesus ensina sobre a oração para aqueles homens, para que aqueles homens não vivam como hipócritas nas sinagogas, orando no público, mostrando algo que não existe no secreto. Aí Cristo fala para aqueles homens: ei, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. E daí o Senhor Jesus ensina também nessa passagem, nesse mesmo capítulo, a oração do Pai Nosso.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. Mas não acaba o capítulo aí. Nós paramos no amém, mas não acaba aqui. No versículo 13, e não nos induzas, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, no 13. Mas no 14, ele diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ei, se porém não perdoareis aos homens as suas ofensas, as suas dívidas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Igreja do Senhor, isso aqui é muito forte. Será que nós estamos o tempo todo na presença do nosso Pai, do nosso Deus, pedindo perdão? Porque, irmãos, a grande verdade é que pedir perdão para o Senhor é fácil. Não é tão difícil. Mas será que quando nós nos colocamos na presença de Deus e nós pedimos perdão para Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Irmãos, muitas vezes essa oração ela tem sido uma reza, vã, repetição, uma religião, mas não tem sido uma verdade, uma oração universal. Ela não tem sido uma realidade na nossa história, porque se ela tivesse sendo praticada literalmente como uma verdade central, nós não estaríamos como nós estamos hoje. Nós teríamos avançado muito mais em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele nos adverte sobre o perdão de uma forma muito direta nessa passagem. Muito direta. Obrigado, Jesus. Sabe quando você leva uma e você fala, obrigado. Poderia ter ficado. Sei, não, mas a gente precisa. Eu preciso. Nós precisamos. Irmãos, para nós vivemos os planos, os projetos, o propósito que o Senhor, tudo aquilo que Ele tem preparado hoje, para que nós não venhamos ficar de fora, para que nós não venhamos somente assistir aquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Nós precisamos ser uma igreja preparada, uma igreja adornada, uma igreja ataviada. Uma igreja preparada, adornada e ataviada é aquela que vive o perdão da cruz e que perdoa. Para que nós possamos estar preparados para vivermos tudo e todas as coisas que os céus têm liberado sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar bem preparados. Mas quando nós falamos assim, papai, nos prepara para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor está movendo. Ei, você está preparado para ser chacoalhado pela presença de Deus, pela palavra? Você está preparado para sair dos lugares e ambientes de mentiras e começar a caminhar em cima da verdade de Cristo, meu amado? Irmãos, vamos parar de se iludir. A gente precisa ser uma igreja que não é iludida. Nós nos iludimos o tempo todo, achamos que somos quando não somos, que fazemos quando não fazemos, que somos bons o suficiente. Nós não somos nada. Eu e você não somos nada. Pastora, que palavra pesada, verdade. É verdade, irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa história e entender o que a cruz veio fazer por mim e por você. Existe um bendito que se fez maldito naquele madeiro, que se fez maldito. Um Deus santo, poderoso, vestido de glória e majestade, que se fez maldito para perdoar os meus e os seus pecados, igreja.
Não tem como nós não entendermos ou entendermos isso e continuarmos sendo a mesma pessoa. Ei, o Evangelho é aquele que transforma, o Evangelho é aquele que nos coloca em novos passos. Senhor, que toda mentira e que todo engano do inferno sobre nós caia por terra nesta noite. Ah, Jesus, tudo aquilo que tem nos impedido e nos travado caia por terra em nome de Jesus. Toda resistência, toda ilusão aonde nós mesmos criamos, caia por terra, mas que a verdade, ela venha como a luz do sol sobre a nossa história. Assim como a luz do sol traz claridade, nós vemos tudo, assim a tua palavra venha trazer clareza a ponto de nós entendermos ambientes e esferas da nossa vida e do nosso coração. Jesus, se recusarmos perdoar, não seremos perdoados. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós não perdoamos aos outros, isso aqui é muito sério. Quando nós não perdoamos aos outros, negamos a nossa condição de pecador, que precisam do perdão de Deus. Quando eu nego o perdão para você, eu estou negando o sacrifício da cruz. Eu estou negando e estou falando que eu sou boa o suficiente. Quem sou eu? Eu não preciso perdoar ninguém. Talvez você nunca falou isso, mas talvez você já pensou isso na sua vida, ou você já ouviu de alguém, irmãos. Isso não faz parte do nosso vocabulário. Isso não faz parte da nossa cultura. Essa mentalidade é uma mentalidade egocêntrica, uma mentalidade orgulhosa. E os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos morrer. Essa é a grande verdade. Precisamos morrer para que o propósito da cruz, a revelação, se cumpra em nós e através de nós. Enquanto nós estivermos, eu falo nós porque eu me incluo, irmãos. Enquanto nós estivermos vivos demais, não vamos conseguir perdoar. Morto sente alguma coisa? Uma pessoa morta sente dor, igreja? Não. Um dia eu ouvi isso de uma pastora há anos atrás e fez sentido para a minha história. Morto sente vontade? Não sente. Então, quanto mais dor e mais vontade queremos fazer a nossa vontade, estamos vivos demais para que o propósito se cumpra na nossa vida. Nossa, pastora, mas como que eu faço? Porque parece que é tão... Não faz sentido, parece que não faz sentido com aquilo que eu estou vivendo, irmãos. Se não faz sentido, só obedeça. Se não faz sentido, só obedeça o que o Senhor está falando para você. O que a palavra... Ah, mas será que é o Senhor? Você vai tirar a prova com Deus, você vai lá para a palavra e você vai ver o que o Senhor está falando com você. Não é uma liderança, não é uma placa de igreja, não é um pastoreio e não são autoridades. Mas o que o Senhor está falando comigo e com você. Então, quando nós não perdoamos as pessoas, nós negamos a nossa condição de pecador que precisam do perdão de Deus. Mas, ao entendermos essa misericórdia de Deus, nós devemos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Aí eu vou perguntar de novo, é fácil pedir perdão para Deus? Não, é fácil pedir perdão para Deus, né? Mas é desafiador conceder perdão para as pessoas. É fácil perdoar as pessoas, irmãos? Não. Mas, talvez, sempre que nós pedimos ao Senhor para que venha nos perdoar, será que nós estamos tendo a consciência dentro da palavra de Deus de que, ei, Senhor, será que eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido? Será que quando eu vou pedir e apresentar as minhas falhas de caráter, os meus pecados e enganos diante do Senhor, será que nós como igreja temos tido a consciência, Senhor, mas antes eu preciso perdoar quem me ofendeu para que eu seja perdoado?
Irmãos, você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Nunca mais. Ah, pastora, eu não sabia disso. Agora você está sabendo. A bênção da ignorância acabou aqui na sua vida. Porque enquanto nós não sabemos, somos ignorantes, é uma bênção da ignorância. Uma vez eu ouvi o pastor falar isso. Eu falei, meu Deus, bênção da ignorância? É, irmãos, porque você não conhecia, você não sabia, mas agora você já sabe. Se você não perdoar, você não é perdoado. Então a bênção da ignorância acabou na nossa vida, irmãos. E agora, quando você for orar, pedindo perdão a Deus, você vai lembrar do que foi falado aqui nesta noite. E talvez você vai querer resistir, você vai querer segurar, você vai querer travar. Talvez você não vai nem querer mais orar pedindo perdão para não ter que perdoar o seu ofensor. Ei, não vai fazer isso. Então, é difícil perdoar. E eu vou dizer para você que não. Difícil mesmo, sabe o que é, irmãos? Não perdoar. Como assim? Difícil mesmo é não perdoar, sabe por quê? Porque difícil é viver aprisionado e amargurado. Difícil mesmo, sabe o que é, irmãos? Nós vivemos atormentados por ressentimentos e dores. Difícil mesmo é nós vivermos paralisados por falta de perdão. Então o que é mais difícil? Perdoar ou ser atormentado pelos nossos inimigos? Então não é tão difícil perdoar. Pastora, mas você não conhece a minha história. Você não sabe nem 10% do que eu passei. Eu não sei realmente. Mas existe um Pai que é Deus, que conhece toda a sua história e todo o contexto da sua vida. Tem um Pai que é Deus, que viu os seus abandonos, que viu todos os ambientes de rejeição. Tem um Pai que é Deus, que viu todos os abusos e estava lá com você. Existe um Deus que é Pai, mas talvez você vai perguntar, mas como existe um Deus que é Pai e que permitiu eu passar por isso? Por que eu? Por que eu? E por que não eu? Porque todos os ambientes de dores da nossa história vão glorificar o nome do nosso Deus. Ei, todos os nossos ambientes de dores, de abusos, de rejeição, de abandono, de orfandade, de bastardia, vai glorificar o nome do nosso Pai. Porque vai haver cura, restauração e ressignificação, irmãos. Mas, pastor, é muito difícil abrir mão dessa dor. Talvez você não tenha dificuldade em perdoar. Mas a maior dificuldade, às vezes, nossa, sabe o que é? É abrir mão daquela dor. Aquela dor, ela já faz parte do contexto da minha história. Aquela dor, ela já faz parte da cultura da minha vida. Aquela dor, ela tá comigo 24 horas, o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo. E muitas vezes, o que eu tenho percebido não é a dificuldade em perdoar, mas em abrir mão daquela dor. Abrir mão, porque quando nós abrimos mão, nós paramos de sofrer. Quando nós abrimos mão, nós rompemos em Cristo Jesus. E quando nós abrimos mão daquela dor, irmãos, você pode ter certeza que você vai passar pelo processo do perdão 100%. Quantos aqui já conseguiram, não precisa nem levantar a mão, mas quantos aqui já conseguiram perdoar uma situação da sua vida 100%, irmãos? 100% é sim lembrar sem dor, não é esquecer do que aconteceu, mas é lembrar daquela situação, e aquela situação ela não faz mais sentido para o hoje, para o agora. Lá em Mateus 18, no capítulo 18, no verso 21 e 22, fala daquela passagem que o pastor ministrou aqui esses tempos, 70 vezes 7. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E o Senhor fala assim: não, 70 vezes 7. 70 vezes 7.
perdoar. Sempre. É fácil, irmãos? 70 vezes 7 é um número grande. Só que não é 70 vezes 7 na tua história. Isso é 70 vezes 7 por dia, no teu dia. Olha para a esposa. Perdoar essa abençoada. Olha para o marido. Porque a grande verdade, irmãos, é que existem algumas realidades onde nós nos deparamos com situações de muitas dores lá da nossa infância. E que foi acarretado, que foi gerado na nossa infância, que levamos para a nossa adolescência, para a nossa juventude e levamos para o nosso casamento. O dia que eu escutei assim de uma pastora, o que acontece na infância não fica na infância, aquilo me assustou porque é uma realidade, irmãos. O que acontece na infância não fica na infância, o que acontece na adolescência não fica na adolescência, deveria, mas todo o acontecimento da nossa história, da minha e da sua história, é o solo aonde nós pisamos. Todo o acontecimento da minha e da sua infância, adolescência e juventude é o solo da nossa vida e da nossa história. O solo é o lugar aonde nós pisamos e caminhamos. Em cima de que situação e de que acontecimento que nós estamos caminhando? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui nessa passagem também de Mateus, no mesmo capítulo, onde Jesus está falando com os discípulos através de uma parábola. Ele fala da parábola do credor incompassivo. Talvez muitos conheçam essa parábola, eu vou dar só uma pinceladinha nela. Mas o Senhor libera essa palavra para Pedro, porque Pedro começa a questionar, indagar o Senhor. E o Senhor fala de uma história de um senhor, de um rei, que estava fazendo algumas contas de pessoas que estavam devendo para ele, e ele se depara com um servo, com a realidade de um servo que está devendo um valor muito grande para ele. E ele chama aquele servo, irmãos, e como aquele servo não tinha condição alguma de pagar, ele manda prender aquele homem. E ele manda vender a sua esposa e os seus filhos para que a dívida daquele homem seja paga. Mas aquele servo, ele se lança em chão para aquele senhor, para aquele rei, e ele fala: não, meu senhor, me perdoa. Não é com essas palavras, tá? Mas é só para você poder entender. Estou contextualizando. Me perdoa, por favor, meu senhor, essa dívida. E aquele senhor, ele perdoa aquela dívida daquele servo. E aquele homem se levanta daquele chão, daquela sala, daquele lugar, daquele ambiente, e ele vai embora. E no meio do caminho, irmãos, ele encontra um conservo. Era o servo que tinha um outro servo, um conservo. E ele encontra o conservo que devia um bom valor para ele. E ele indaga aquele conservo, aquele homem. E aquele homem não tem dinheiro para pagar. E o que aquele homem que acabou de ser perdoado faz? Perdoa? Não, não vou te perdoar não. Você vai para a prisão, você vai preso. Você vai ser preso até o dia que essa dívida sua ser sanada. Aí sabe o que acontece, irmãos? Alguns amigos daquele homem vê toda aquela situação e correm para o Senhor. Corre para aquele rei e explica toda aquela situação para o homem que acabou de perdoar o servo. Aí ele manda chamar aquele servo novamente e o condena em uma prisão. Quem é você? Eu acabei de te perdoar toda a sua dívida e você não foi capaz de perdoar a dívida do seu ofensor? A dívida da outra pessoa que estava devendo para você? Então por isso você vai ser preso neste momento. Vou até ler aqui o finalzinho. E indignado, seu senhor o entregou, olha a prisão.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará, irmãos, olha o que o Senhor Jesus está falando. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você está entendendo que se você não perdoar, você não vai ser somente não perdoado pelo Senhor, mas você vai viver num ambiente de prisões e tormentas. É no mesmo livro de Mateus, alguns 12 capítulos para frente. Então, igreja, ouça bem isso aqui. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada irmão seu que te ofendeu. É prisão e tormento. Irmãos, não tem como deixar essa palavra bonita. Não tem como. Se eu e você não perdoarmos, viveremos numa prisão de muitas tormentas. Irmãos, quem quer viver preso e sendo atormentado? Com consciência. Não tem como, irmãos. Não tem como. Então, irmãos, não perdoar, muitas vezes, sabe o que é? É tomar o veneno e desejar que o outro morra. Eu estou com raiva do pastor Amaury, estou indignada pelas situações que ele fez. Estou com raiva, estou com mágoa, estou ressentida com você, pastor. Tomo veneno porque eu estou magoada. Ele está vivendo a vida dele. E estou esperando ele morrer. Porque a grande verdade é essa. O ofendido, ele espera um ato de justiça o tempo todo da parte de Deus para o ofensor. E sabe o que o Senhor tem para o ofensor? Perdão, graça e misericórdia, assim como Ele tem por você. Então isso é muito forte, irmãos. Então quanto menos eu e você perdoarmos as pessoas, mais ligado a elas nós vamos estar. Porque quando nós estamos magoados, entristecidos e com algum tipo de dor com alguém, irmãos, nós queremos estar o mais longe possível. Mas a grande verdade é que quanto menos nós perdoamos essa pessoa, mais ligado a ela nós vamos estar. Então pessoas que não perdoam vivem cheias de argumentos e justificativas para respaldar a ferida e glorificar o sentimento e a dor. Ah, mas eu só estou assim porque aquela pessoa me fez isso. Eu só fiz o que eu fiz porque aquela pessoa fez aquilo. O tempo todo nós justificamos os nossos erros em cima dos erros dos outros. Eu não escolho e não tenho domínio sobre aquilo que você faz comigo, sobre a ofensa que você libera sobre mim. Mas eu tenho total domínio, decisão e escolha com aquilo que eu faço com o que você fez comigo. O que nós fazemos com aquilo que fizemos para nós? O que nós fazemos, irmãos? Escondemos aquela dor, aquele probleminha no bolso por anos e anos, décadas e décadas, ou nós decidimos perdoar e ser livre? Então, entendendo o que realmente significa o perdão, vou falar alguns pontos para eu poder finalizar essa palavra, irmãos. Entendendo o que realmente significa o perdão. Primeiro, entender o perdão muda tudo. O primeiro passo é entender o perdão. O que é o perdão? Então, quer entender? Você foi perdoado. E quem foi muito perdoado, muito ama, irmãos. A palavra de Deus diz isso. Então, sem perdoar, não somos perdoados. Perdoar é enfrentar feridas e escolher o caminho da cruz. Então, deixe Deus renovar a sua visão e a sua mente. Então, entender o perdão é isso aqui, irmãos. É enfrentar as feridas, perdoar é enfrentar as feridas e escolher o caminho da cruz. Entendendo que tudo isso aqui é um processo, irmãos. Segundo, perdão não é um sentimento, mas sim uma escolha.
A nossa reação natural quando somos ofendidos é querer se vingar daquela situação ou daquela pessoa. Então, perdoar é escolher negar a si mesmo e morrer para aquela mágoa. Irmãos, isso aqui é um desafio muito grande. Talvez, dependendo da realidade que nós estamos, é nós escutarmos isso e falar, mas eu não consigo. Não, isso é demais para mim. O culto para mim deu hoje. O culto acaba aqui para mim. Irmãos, você consegue. O Senhor te capacita para isso. O Senhor te perdoou para isso. Então, não é um sentimento. Um dia uma irmã falou assim para mim. Ela estava numa situação de muita raiz de amargura com a sua mãe. Indignada. Porque a sua mãe ofendeu ela. E ela falou assim, pastora, mas eu tenho que sentir, né? Para perdoar minha mãe. Eu falei, não, amada. Você nunca vai sentir. Dependendo da ofensa que nós tivemos na vida, dependendo do abandono, o abuso emocional, o abuso sexual que nós tivemos na nossa vida, nós nunca vamos sentir de perdoar esse ofensor. Então, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido, porque não tem a ver com a pessoa que me ofendeu, mas tem a ver comigo, irmãos. O perdão, quando eu perdoo você, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu quero ser livre, eu quero ser liberta, eu quero ser curada, eu quero ser restaurada. Então, quando eu libero esse perdão para a sua vida, não tem a ver com você, tem a ver comigo. E o tempo todo nós achamos que perdoar tem a ver com o ofensor. Não, tem a ver com você. Então decida e escolha perdoar. Escolha perdoar mesmo sem vontade, sem sentir. Terceiro, perdão é um mandamento. Então nós não temos opção, ou perdoamos ou perdoamos. Eu prefiro falar assim, perdoa ou perdoa. Porque senão é perdoa ou vive aprisionado ou morre. Essa é a grande verdade. Então Jesus nos ordenou a perdoar sempre, irmãos. O perdão é uma lei espiritual. Perdoar é uma opção, é um estilo de vida dentro do reino de Deus. Então viva o perdão todos os dias. O perdão ele precisa ser praticado, ele precisa ser diário. Nós precisamos parar de viver intoxicados com o pecado, intoxicados com a mentira, intoxicados com as nossas dores e ofensas e ressentimentos e mágoas. Uma pessoa intoxicada, ela fica saudável ou doente? Não, essa vocês precisam responder. Uma pessoa intoxicada, ela vive saudável ou doente? Não tem como ser saudável, irmão. Está intoxicada de algo ruim. Não tem como viver uma vida no cotidiano saudável. Você pode até tentar, eu posso até tentar, mas não tem como. Eu vou viver doente. Então, quarto, perdão é um processo. Perdoar pode ser doloroso e é doloroso. Mas é um processo necessário para a cura e a restauração da minha vida e da sua vida. O perdão ele é necessário nesse processo para a cura, restauração e libertação da nossa história. Ei, a libertação da sua próxima geração. Quando você perdoa hoje, a sua próxima geração não colherão frutos de discórdia e de ofensas, mas de perdão. A sua geração será uma geração curada, uma geração restaurada, uma geração liberta. Talvez você ainda não está 100% curado e liberto, porque os seus pais plantaram tanta mágoa, tanta ofensa, tanta indignação, tanto sentimento de injustiça. E você colheu esses frutos podres. Cinco, perdoar não significa esquecer. Deus não trabalha no modo amnésia. Bom se fosse, né? Mas não é.
Porque se a gente fosse esquecer, nós não íamos lembrar para testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Então o Senhor não trabalha com amnésia, não é simplesmente apertar um botão. Aprove o Senhor que fosse assim, mas não é, irmãos, é um processo. Então perdoar não significa esquecer. Perdoar não apaga as lembranças do que aconteceu com você, mas tira o peso da dor e da mágoa. Sabe quando você lembra de situações lá de trás, e você lembra sem peso, sem dor e sem mágoa, você até ri daquela história. Eu sempre falo nos meus atendimentos, naqueles atendimentos mais difíceis, onde há muita dor e tristeza e mágoa, eu falo assim: ei filha, hoje você está chorando, mas amanhã você vai rir de toda essa situação. Quantos aqui já conseguiram rir de situações que aconteceram no seu passado que hoje estão perdoados? Levanta sua mão. Não é 100%, irmãos. Mas você está no processo. Nós não podemos sair do processo, nós não podemos sair do caminho, porque esse processo, ele valida a nossa vida em Cristo Jesus. Então, perdoar é aprender a lembrar sem usar o passado. Irmãos, olha isso aqui. Isso aqui é principalmente para as mulheres. Perdão por julgar vocês, mas eu atendo muitas mulheres. Ó, isso, pega esse mistério aqui, mulher. É aprender a lembrar sem usar o passado como arma contra quem nos feriu. E você que fez aquilo lá? E você que não sei o quê? E você lembra? Coisas de 30 anos atrás, 20 anos, 10 anos, 1 ano atrás. Você pega, você faz questão por um erro e uma falha do seu marido. Ou, epa, vamos abrir aqui e não vou falar só das mulheres. Tem marido também que faz isso, tá? Aconteceu algum ambiente, escuta. Aconteceu algum ambiente na sua vida, acionou o gatilho. Veio todas as dores. Mas se aquela dor ainda faz sentido para você, é porque ela não foi perdoada. Aí sabe o que você faz? Você vai lá no baú, você remexe e joga na cara. Um assunto que já era para estar enterrado, morto. Talvez esse assunto ele vai ser relembrado, sabe para quê, irmãos? Para dar risada. Só para isso. O assunto ele vai ser lembrado, sabe para quê? Para exaltar o nome de Jesus. Sabe por que esse assunto vai ser lembrado? Para você testemunhar para casais. Quantos casados aí passam por situações difíceis? Eu e meu marido não. Né, amor? A gente não passa. Nós somos perfectos. Não, já passamos por tanto, são 21, vai fazer 22 anos em dezembro que nós estamos casados. 25 anos juntos. Ô, glória. E não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque dentro do casamento você tem que matar leão, urso, derrubar gigante. Dentro do casamento, sabe o que nós temos que fazer? Nos engolir. Muitas vezes, perder a razão naquele momento para que eu não venha pegar as coisas o tempo todo e ficar jogando na cara do meu marido. Já pensou? O tempo todo eu ficar pegando aquilo que ele fez lá no passado contra mim, ou ele ficar pegando, e aquele dia que você... Não, irmãos. Graças a Deus lá em casa isso não tem. É verdade, amor? De ficar jogando... Isso eu posso falar de boca cheia que não tem. Nós não temos o costume... Nós não temos o costume de ficar jogando as coisas na cara um do outro. Ah, mas você fez isso, você... Não, eu só... Pegar coisas lá do passado e ficar jogando... Não, irmãos, não faz mais parte. Isso não é mais válido para o dia de hoje. Não é mais válido. Então para de jogar na cara das pessoas que te ofendeu um passado que essa pessoa já te pediu perdão inúmeras vezes. E você ainda faz questão de jogar na cara da pessoa. Então, perdoar é lembrar sem mágoa, é cura. Quase encerrando. O perdão é um ato divino, essencial para a cura da alma e para a restauração de relacionamentos. Então, irmãos, existe uma importância do perdão. Primeiro, libertação. Só seremos libertos quando perdoamos. Pastora, mas eu já fui para o encontro com Deus, já expulsaram tudo quanto é tipo de demônio, e eu já sou liberta.
E pastor, eu estou há anos dentro do evangelho. Quando eu fui para a igreja, manifestou alguma vez ou outra algum demônio quando o pastor orava, mas eu já fui liberta. Irmãos, infelizmente, quando se fala e quando se falava de palavra libertação, o que vem à tua mente? Demônio, possessão. Ah, alguém vai ficar endemoniado. Isso pode acontecer e vai acontecer. Só que, irmãos, ser liberto não é simplesmente eu orar por você, expulsar. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou orar pela sua vida, vou impor as mãos, vai manifestar um demônio. Vamos expulsar aquele demônio em nome de Jesus Cristo, ele vai sair. Significa que você está liberto? Não. Você está liberto daquela possessão e daquela amarra. Mas, quando manifesta um demônio na vida de uma pessoa, só está denunciando que existe um problema a ser tratado. Sabe por quê? Porque às vezes o demônio já foi expulso da nossa vida, mas a atitude nunca muda. O contexto não muda. As atitudes não mudam, irmãos. Então, a libertação total na sua vida não é somente quando uma autoridade espiritual impõe as mãos sobre a sua cabeça e o demônio sai. Não, é muito mais do que isso. Ser liberto é reconhecer, é ser tratado, é se permitir ser restaurado, é se permitir se perdoar e perdoar. Isso é libertação. Então, primeiro, libertação. Primeiro ponto. Da importância do perdão. Perdão não apenas libera o ofensor, mas também liberta o ofendido. Quando eu te perdoo, eu sou liberta. E eu libero a sua vida. Mas quem é liberto sou eu. Eu me desligo de toda e qualquer ação e domínio que aquela situação tinha entre eu e você. Eu libero a sua vida, mas eu sou liberta. Então, a libertação é nós rompermos com correntes de mágoa e ressentimentos, com raízes, irmãos, de amargura, de tantas dores e situações. Segundo, a cura emocional, espiritual e até física. Sabe por quê? Porque a falta de perdão, ela traz consequências negativas, tanto emocional, quanto espiritual, quanto física. A pessoa, ela entra num ambiente tão grande de amargura que ela começa a adoecer. Tem pessoas que têm diagnóstico, mas tem pessoas que ela fica tão doente, tão depressiva, que ela não tem nem diagnóstico. Falta de perdão muitas vezes. Então, o perdão ele traz essa cura emocional, espiritual e física. O perdão também ele traz a reconciliação. Ele abre portas para a reconciliação, permitindo a restauração de relacionamentos. Então, o perdão vai trazer a restauração de relacionamentos. E o perdão também, ele traz reflexo do amor de Deus. O perdão, ele é um reflexo do amor e da graça do nosso Pai. De Deus mostrando a capacidade de amar e aceitar o outro apesar das suas falhas. Então, esse reflexo do amor de Deus que nós temos na nossa vida, nos dá a capacidade para eu poder te amar mesmo com tantas falhas. Para você poder olhar para mim e me amar mesmo com tantas falhas. A você olhar para esse maridão aí e ser capaz de amar ele apesar das falhas dele. A marido, você olhar para sua esposa. Olha para sua esposa aí, quem é casado. Tá com a esposa, né? Olha para ela aí. Olhou? Olhou bem nos olhos dela? O reflexo do amor do Pai na sua vida te capacita a amar essa pessoa incondicionalmente. Apesar das falhas dela e dos erros dele. Amém? Então, como que nós podemos praticar o perdão, igreja do Senhor? Primeiro, identifique e reconheça a mágoa. Primeiro passo é identificar e reconhecer. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós vivemos demais no automático para reconhecermos
porque estamos magoados demais e ressentidos demais. Então, quando nós saímos do automático, nós nos deparamos com a realidade de Cristo e com a cruz de Cristo, com o sacrifício da cruz. Nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. E nós conseguimos identificar e reconhecer a mágoa. O que você não identifica, você não muda. Eu só posso mudar, Anne, na minha vida, no contexto da minha história, aquilo que eu consigo identificar. Então, se você não identifica, você não consegue mudar. Mais um ponto: perdoar a si mesmo, que é o auto-perdão. Irmão, igreja, se perdoe. Se perdoe pela sua história, pela sua infância. Se perdoe pelos seus erros, pelas suas falhas. Talvez você já perdoou tanta coisa pesada, difícil na sua história, mas você ainda não conseguiu se perdoar pelo divórcio dos seus pais. Você talvez ainda não conseguiu se perdoar pela separação dos seus pais. Porque você carrega consigo e contigo um jugo de culpa muito grande. Ei, não, se perdoe. Não se condene mais. Nós já temos um que está o tempo todo ao nosso derredor, tentando nos matar, tentando nos tragar, tentando nos paralisar. Que está o tempo todo nos acusando, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas existe uma verdade viva e central, verdadeira e real de Cristo, onde você é amado, você é perdoado, você é justificado, você é redimido, você é curado, liberto e restaurado. Essa é a verdade central de Cristo, da palavra dele para as nossas vidas. Abra o seu coração. O perdão exige abrir o coração e liberar a outra pessoa que causou dor. Você está disposto a liberar essa pessoa, irmãos? Não precisa responder para mim, responda para você. Abrir o coração, irmãos, é você, através do perdão, abrir e liberar a outra pessoa que causou tanta dor na sua vida, na sua história. Talvez você vai pensar assim: pastora, mas como que eu vou liberar e perdoar se essa pessoa já morreu? Libera. Libera. Hoje nós vamos ter a oportunidade de orar perdoando essas pessoas. Pastora, mas como assim eu vou perdoar? Quem já morreu já está morto há 15, 20, 30 anos, há 2 anos, há 10 anos. Ei, não me importa. O que importa é você liberar essa pessoa, é você liberar o seu coração e abrir mão dessa dor que aprisiona a sua vida. Mais um passo: entender o outro. Irmãos, esse aqui é muito desafiador. Entender o outro, sabe o que é? Entender o ofensor. Entender o ofensor é tentar entender a perspectiva da outra pessoa, reconhecendo que todos cometemos erros, que todos cometem erros. E isso pode ajudar o processo do perdão. Você sabe que nessa caminhada em Cristo Jesus e com alguns acontecimentos da minha história e tantos acontecimentos na vida das pessoas, eu cheguei num ponto, uma época que parecia até que ia ficar meia doida, meia louca, assim, sabe? Porque eu queria tanto ajudar as pessoas a ser liberta de tantas dores, de tantas mágoas, de um passado de tanta rejeição, de tanto abandono. E a cada atendimento que eu fiz em toda a minha história, eu comecei a entender o ofensor. Pastora, mas se eu entender quem me ofendeu, como assim? Hoje, se nós entrarmos dentro de um presídio e nós mapearmos história por história, num presídio masculino, num presídio feminino, num orfanato, numa casa de recuperação, quando nós escutamos história após história, tudo se
Explica. Como assim? Tudo. Irmãos, ninguém é abusador de graça. Ninguém mata ninguém por matar e de graça. Ninguém fere de graça. Aquele que fere porque foi ferido, o que abusa é porque foi abusado, o que mata é porque foi rejeitado e ofendido, sim. Ah, pastor, então você está passando a mão no erro e no pecado dessas pessoas? Não. Mas eu comecei a conseguir ter um olhar de graça, perdão e misericórdia, irmãos, para poder entender as pessoas, para poder me entender. Todos nós cometemos erros, ei! Eu não sou melhor que você. Você não é melhor do que eu. Nós não somos melhores do que milhares de pessoas que estão aprisionadas dentro de uma cadeia. Milhares e milhares de homens e mulheres que estão presos numa cadeia literal, mas existem centenas de pessoas aqui que estão aprisionados dentro de si. Uma cadeia ao qual eu e as pessoas não podemos ver. Mas é minha e a sua escolha sair desse lugar. É a nossa escolha, a nossa decisão sair e romper. Eu não sei se você entende o que eu falo, irmãos. É entender o ofensor. Quando nós passamos a entender o processo da cura para perdoar, se torna um pouco mais fácil. Então perdoar é escolher viver o novo tempo. Quem quer viver o novo tempo? Mas você está disposto a perdoar? Você está disposto a negar a si mesmo? Ei, você está disposto a reconhecer o sangue de Cristo? Ei, você está disposto a reconhecer o sacrifício da cruz? Ei, você está disposto a engolir o seu orgulho e abrir mão dessa dor maldita que te persegue por anos e anos? Eu queria que você ficasse de pé e que todos fechassem os olhos neste momento. Hoje é uma noite de cura, irmãos. Hoje é uma noite de restauração. Hoje é noite de perdão para nós. Hoje é noite de nós perdoarmos os nossos ofensores. Só viveremos uma vida curada e restaurada se decidirmos perdoar os nossos ofensores. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda nesta noite. Nos ajuda nessa noite, Espírito de Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Papai, a perdoar. Nos ajuda a abrir mão dessa dor. Nos ajuda a entender o nosso ofensor. Ah, Deus, nos ajuda a liberar o nosso coração. Queremos sair daqui nessa noite libertos, curados e restaurados, Papai. Perdoar, igreja, é ter uma vida curada e restaurada. Perdoar é a chave para uma nova estação de bênçãos na sua vida. Perdoar é a chave para uma nova estação de restauração, para um novo tempo na sua história. E neste momento nós vamos orar.